Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Por prerrogativa desta presidência, a ata a dou por aprovada, que já foi distribuída em todos os gabinetes dos senhores deputados e senhoras deputadas, e da mesma forma também já foi disponibilizado eletronicamente o expediente da sessão ordinária de hoje. Nós entramos inicialmente em breves comunicações e o primeiro deputado inscrito, deputado Emerson. Muito bem, deputado Emerson abdica no momento da palavra. Na sequência, deputado Gessé Lopes. Vossa Excelência, que está inscrito em breves comunicações, lhe concedo o tempo de até 10 minutos. Obrigado, presidente, caros colegas, todos que nos acompanham pelas redes sociais, pela TVA. Por inúmeras vezes, eu já ouvi pessoas, e a gente se cansa de tentar defender ou de tentar mostrar a verdade, de dizer que o Bolsonaro não investiu em nada em Santa Catarina, que o Bolsonaro não fez nada por Santa Catarina. E vou mostrar aqui agora, com números, o quanto Bolsonaro, no seu governo, investiu em Santa Catarina para acabar de vez com essa narrativa mentirosa propagada pela esquerda do Brasil inteiro, em Santa Catarina, principalmente. Hoje de manhã, deputado do PT falou aqui nessa tribuna, falou bobagem. Falei para ele, deputado, espera aqui, espera aí que eu vou te responder. Pois ele deu uma risadinha e saiu. Veio, falou bobagem e saiu. Título de cidadão para o ex-presidente da República, cidadão catarinense. Não para Santa Catarina. Então por que ele ia trazer recurso? Isso ele não fez porque os outros fizeram. Mas, qual foi o único presidente da República que andou de jet ski em Santa Catarina? Bolsonaro. Qual foi o único presidente da República que fez motociata em Santa Catarina? Bolsonaro. E com um grande diferencial, foi o único presidente que gastou cartão corporativo numa padaria. Tá bom. Então, o esquerdista, no geral, eles pensam que tem imunidade intelectual, que eles podem sair por aí falando mentiras, bobagens, e tudo bem. São como o deputado Emerson, pombos, um pombo jogando xadrez. Ele sobe em cima da mesa, derruba as peças, caga no tabuleiro e sai de peito estufado, como se tivesse arrasado. Mas, por mais que tu crie uma narrativa e diga que 2 mais 2 é 4, que todo mundo quer, o mundo inteiro quer, que 2 mais 2 seja 4, que tu pode me chamar todo mundo de fascista, nazista, porque 2 mais 2 é 4. O que vai acontecer é que tu pode criar narrativa, mas a verdade, ela é absoluta. Mas eu vou mostrar aqui com números o que o deputado do PT falou, que segue à risca a linha do seu líder corrupto,
do ex-presidiário, condenado em quatro vezes em 3 instâncias, e que hoje se torna presidente da República, quando diz que para destruir um inimigo tem que se criar uma narrativa. Vamos aos números. Anota aí. Só no anel viário, no contorno viário, para quem não mandou R$1 para Santa Catarina, foi em 2022, uma aplicação em 2020 de 558 milhões, em 2021 350 milhões e em 2022 264 milhões, para quem não mandou nenhum R$1 para Santa Catarina. No combate à pandemia, só para combate à pandemia, o estado de Santa Catarina, os municípios receberam 1,3 bilhão de reais. Um dinheiro que poderia ser investido em infraestrutura, em outros benefícios, mas não. Teve que ser investido 1 bilhão e 300 em combate à pandemia. Dinheiro federal extra para Santa Catarina. Está lá no tesouro da transparência.gov.br, para quem quiser provar. Redução do PIS para todos os medicamentos e todos os aparatos que se precisava para a utilização na pandemia, no combate à pandemia. Produtos beneficiados com abaixo do imposto. Máscara hospitalar, álcool de limpeza, desinfetantes, óculos e viseiras de segurança, escudos faciais, aparelhos de terapia respiratória, tudo isso aqui é um dinheiro que o governo deixou de arrecadar para ajudar na pandemia. Mas Bolsonaro não mandou nenhum R$1 para Santa Catarina. Vai lá no portal da transparência.gov.br e olha quantos em auxílio emergencial Bolsonaro mandou para Santa Catarina. 8 bilhões de reais, que poderiam ser investidos em infraestrutura, em saúde, como foi, em segurança. Mas por causa da pandemia, o auxílio emergencial estava lá, para ajudar os catarinenses. 8 bilhões de reais, mas Bolsonaro não mandou nenhum R$1 para Santa Catarina. E aqui que eles estão se gabando porque o Lula mandou 80 milhões para uma rodovia estadual. Pois bem, lá no portal da transparência também, Bolsonaro, no governo Bolsonaro, para a BR-163, 280, 282, 285 e 470, Bolsonaro mandou 882 milhões de reais. O Lula mandou um total para essas aqui, 462 milhões de reais. Então veja bem, o deputado vem aqui, um deputado estadual, que tem que zelar pela verdade, que tem que falar a verdade, que tem um compromisso com a verdade, com seus eleitores, vem aqui dizer que Bolsonaro não merece o título de cidadão catarinense, porque não investiu R$1 em Santa Catarina. Não foi R$1. Se aproxima aqui de um total de 10 bilhões de reais, dinheiro extras, que com certeza esse governo, desse descondenado, que aumenta impostos, que tu vai no supermercado, sai com 3 sacolinhas, R$250, desse povo que espera a picanha, só está levando abóbora, com certeza não vai investir 1/3 durante esses 4 anos de mandato desse desgoverno que ele apoia. Obrigado, presidente. Feita a manifestação, deputado Gessé Lopes. Na sequência, inscrito em breves comunicações, deputado Napoleão Bernardes. Vossa Excelência, que se manifestará em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Querido deputado Padre Pedro, caros colegas, deputado Vicente, deputado Egídio, Emerson, Peixer, deputado Marimota, todos aqueles que nos acompanham pela TV AL e pelas redes sociais.
Eu sou alguém otimista por natureza. É da minha essência, é da minha natureza o otimismo. Mas eu tenho deparado com um sentimento de muita preocupação, consternação e tristeza, ao que pode ser, quiçá, a maior praga e a maior epidemia de abandono de filhos da história do mundo. O abandono físico é uma coisa tão grave, tão horrenda, que inclusive é crime e está lá no Código Penal. Todas as formas físicas de abandono de um filho, elas estão lá no Código Penal, porque é uma coisa muito grave. Mas hoje, infelizmente, o que se constata são filhos abandonados na prática da vivência em virtude do acesso descontrolado às telas, ao digital e muitas vezes a famílias em casa que não conversam mais. Estão lá individualmente, apenas, porque a convivência ela se torna cada vez mais rara. As crianças precisam de socorro e o futuro das novas gerações depende de cada um de nós, da sociedade, dos pais, dos governos. As crianças precisam de socorro, porque nós estamos a viver e testemunhar, infelizmente e desgraçadamente, a maior epidemia, a maior praga de abandono de filhos da história de todo mundo. Os estudos estão a apontar que o excesso de telas, o excesso digital por crianças, por adolescentes, tem acarretado uma série de problemas de ordem física, de ordem mental e de ordem comportamental. O X da questão é sempre o equilíbrio. Na vida, em todos os fatores da vida, equilíbrio é uma virtude, equilíbrio é uma palavra de ordem. E nas relações de hoje, infelizmente, na convivência entre as pessoas, sobretudo dentro das famílias, muitas vezes nós temos testemunhado a falta de equilíbrio. E aí os problemas da ordem da convivência, da segurança pública, está aqui o deputado Egídio, que é delegado, especialmente da área da saúde, está aqui um grande craque nessa área, o deputado Vicente. Os dados eles são realmente estarrecedores e muito preocupantes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, os estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria apontam uma série de problemas dos mais variados aspectos, desde o excesso de peso, a depressão, a insônia, ao comportamento agressivo. E aí, infelizmente, começa a se tornar banal, colega agredir colega, colega bater em colega, colega matar colega, e a violência dentro de casa e a violência dentro dos lares. O abandono, infelizmente, o que está no Código Penal é aquele abandono físico, mas hoje tem um abandono muito grave, muito severo, que às vezes um pai dentro de casa, uma mãe dentro de casa, e o filho abandonado à própria sorte com o celular na mão. O atraso no desenvolvimento da fala, dos sentidos, o aumento da agressividade, da insônia, as dificuldades de relacionamento pessoal. E aí o que a gente vai esperar da oportunidade de trabalho para frente? Já disse aqui, eu tenho estudado a nova economia, a nova agenda do desenvolvimento econômico, e o que pode permitir profissionais que tenham chance de trabalho lá na frente é única e exclusivamente a boa capacidade de relação interpessoal. E essa capacidade está sendo aniquilada justamente por essa falta de equilíbrio entre o online e o offline. Essa falta de equilíbrio, ela está levando a problemas que, com certeza, entristecem a todos nós. A tecnologia ela é super bem-vinda no sentido de complementar, no sentido de agregar, no sentido de somar. Agora, a tecnologia por si só, ela nunca pode ser uma substituta por completo da educação e muitíssimo menos da família, da rica convivência entre pais e filhos, entre crianças e as suas famílias. A tecnologia ela tem que ser vista como uma ferramenta, e como ferramenta ela tem que ser bem utilizada, porque uma ferramenta mal utilizada ela é perniciosa, ela é grave, e nada substitui o convívio com a família, o convívio com os colegas, o convívio entre as pessoas. Então, a tecnologia tem que somar, tem que complementar, nunca substituir. Muito menos substituir os pais. Muito menos substituir os pais. E os pais têm que ter o dever de parcela de responsabilidade em relação aos seus filhos. O futuro está em jogo e eu trago esse tema à tribuna e olha a gravidade. Os jovens perceberam que precisam desse apoio. As crianças perceberam que precisam desse suporte. Elas estão clamando por socorro. Esse tema foi destacado pelos vereadores mirins do Estado inteiro,
pelo Estado inteiro como tema que deveria ser tratado com prioridade. Ou seja, os jovens, as próprias crianças e adolescentes clamam por isso, pedem socorro, pedem auxílio, pedem ajuda e precisam realmente desse suporte em relação a esse futuro que está em jogo para que a gente possa reverter esse quadro. Para as crianças, existe um direito que é sagrado, o direito sagrado de brincar. A gente tem que resgatar o direito sagrado de poder brincar, de permitir brincar e não ficar como um zumbi, única e exclusivamente na tela de um celular ou de um computador. E os jovens próprios estão percebendo e estão fazendo esse grito de socorro e que nós reverberamos aqui. Como deputado, destinei 2 milhões de reais em emendas parlamentares, 2 milhões de reais em emendas parlamentares, justamente para que áreas de lazer dos municípios do Vale Europeu possam ter playgrounds, para que as crianças exercitem aquele direito que lhes é sagrado, o direito de brincar, de sorrir, de se divertir, de curtir e com isso ter o seu desenvolvimento nos mais amplos aspectos. 2 milhões de reais, playgrounds, crianças brincando, se divertindo, exercendo esse direito que é sagrado. E nesses 2 milhões de reais também kits com materiais pedagógicos, pedagógico da vida real, livro para ler, para se entreter, para aprender, jogos infantis, brinquedos para brincar de verdade. Porque, como eu disse, a tecnologia é muito bem-vinda e jamais se renega, muito ao contrário, ela é super bem-vinda. Mas nunca como substitutiva da educação, nunca substitutiva da leitura tradicional, nunca substitutiva, muito menos dos pais, dos professores ou dos pais. Não se pode negligenciar essa tarefa que é tão importante. Por isso, como prefeito, implantamos na nossa gestão o Parque da Leitura, para levar a leitura, o incentivo, o hábito da leitura para crianças e adolescentes no principal parque da cidade, nas principais praças da cidade. Por isso, como prefeito, instituímos o Parque da Leitura para retomar e reincentivar esse hábito que tem que ser um hábito sagrado, um hábito importante. E como deputado agora, esses 2 milhões de reais para playgrounds e para kits pedagógicos de verdade, né, para que se aprenda de verdade, para que se tenha o acesso a um brinquedo de verdade, a um jogo educativo de verdade, a essas questões que são tão importantes. Eu reforço, né, para deixar muito claro, não se é absolutamente nada contra a tecnologia, que pode e deve ser uma aliada, inclusive na educação, inclusive dentro de casa, e há muitas virtudes em relação a isso. O que se está debatendo aqui é o equilíbrio, é o excesso, é a falta de equilíbrio, é o excesso. E é preciso ponderar o equilíbrio entre o que é online e o que é offline e, acima de tudo, devolver o sagrado direito de brincar e não se abandonar as crianças como estão sendo abandonadas. Porque não adianta nada, né, ter um pai, uma mãe, um familiar, né, cada um por si, cada um na tela do celular e ninguém convivendo entre si. Então esse abandono digital está fazendo mal danado e desgraçado em relação à sociedade. E é por isso também que nas próximas semanas vou propor a instituição aqui na Assembleia Legislativa de uma frente parlamentar de incentivo à leitura, porque cada vez mais as pessoas leem menos e cada vez mais os mais jovens têm menos interesse, têm menos hábito, e aí os pais, os professores e a sociedade têm que ter uma responsabilidade de voltar a incutir esse hábito que é tão importante, e é só com esse hábito que é uma riqueza de aprendizado para uma série de fatores para a vida futura. Ninguém vai conseguir se comunicar bem, se expressar bem, se desenvolver bem, se não tiver, de fato, o acesso à leitura, que não é só um hábito e tem que voltar a ser interpretado como um prazer, como um lazer, porque isso vai permitir uma série de benefícios em relação às gerações vindouras. Fica aqui esse brado, acima de tudo, de alerta e de um chamamento à responsabilidade coletiva, à reflexão coletiva e um chamamento a todos nós, para virar a página dessa praga e dessa epidemia que é o abandono das nossas crianças à própria sorte no seu tablet ou no seu celular. Muito obrigado, deputado Napoleão. Próximo deputado inscrito para falar em breves comunicações é o deputado doutor Vicente Caro Preso. Doutor Vicente, Vossa Excelência tem o prazo de até 10 minutos, prazo regimental. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados presentes aqui, as pessoas que estão nos acompanhando. Na realidade, eu queria pontuar, até pegando carona com o que o nobre deputado Napoleão Bernardes falou, ainda há pouco, sobre abandono. Eu recebi hoje, dentro de tantos
vídeos que a gente recebe na rede social. Aliás, a vida da gente parece que é só rede social hoje. Nós somos dependentes e é uma verdadeira praga essa coisa aí. Parece que tira parte da vida da gente, da vitalidade, da iniciativa. E um desses vídeos é de uns 5, 6 segundos. Eu nem vou passar aí porque é doído demais. O guri, o nome dele é Karam. É um palestino. Entrevistam ele porque que ele tinha o nome dele no braço direito. E ele disse assim, é para que, se eu for achado no meio dos escombros, alguém sabe meu nome, quem eu sou, morto ou vivo. Estava lá um guri de 7 anos, sem uma perna amputada, sendo atendido no hospital. Assim como ele, mais de 60 mil crianças foram trucidadas entre israelenses e principalmente palestinos. E eu me lembrei, há muito tempo, um álbum do Daniel Salgado, um fotógrafo, grande fotógrafo, que fez uma coletânea sobre as imagens das pessoas refugiadas de guerra durante os tempos, principalmente na época era da Guerra da Bósnia, que mostrava assim com o pavor de crianças sendo abandonadas e deixadas à própria sorte. Enfim, esse mundo tolera, em nome de ideologias, muita ignorância e muita maldade. É o que mais se vê hoje em dia. Seja impressa, seja com a forma toda divulgada por mídia social, ou realmente praticada no dia a dia. É algo que me chama muito a atenção e que me dá uma angústia muito grande de ver isso tudo acontecendo e a gente desse parlamento aqui, do estado de Santa Catarina, praticamente não poder fazer nada, com tanto ódio que tem entre as pessoas, e na realidade tudo isso é em razão de dinheiro, de poder, de tomar território, enfim, triste. Mas o que mais me move aqui à tribuna hoje de novo, eu quero falar sobre a questão do estado de situação de emergência em saúde pública em Santa Catarina. Nós atingimos 93% de ocupação das UTIs no estado por causa da síndrome de angústia respiratória aguda grave. É do que se morria na época da Covid, mas o que se morria antes da gripe A. Pulmão fica branco, coloca o cara no respirador, o respirador, você dá um upgrade no respirador, no esforço, um esforço violento, e o cara não sai. Ou sai depois de tanto e tanto tempo. Não que todos os casos sejam dessa gravidade, mas a situação aí está exposta, uma ferida. Mas onde eu quero chegar não são apenas os números, que são estarrecedores, da ocupação, novamente, desse esforço que o governo do estado está fazendo, aumentou o número de UTIs e tudo, mas o problema maior, meus amigos deputados, é a falta de percepção da população da importância de vacina. Eu estou realmente preocupado, porque antigamente era uma correria, vai vacinar as crianças, era uma brincadeira, levava todo mundo. Você, como prefeito, Napoleão, comemorava em Blumenau, que era uma das cidades top do índice de vacinação, de 98%, de 100%, de 95% já ficava meio down, meio para baixo. Hoje em dia, a coisa está feia. Não se atingiu com a vacina da influenza nem 30% do público-alvo que se espera até o dia 31 de maio, que é a data fatal, data limite, vamos dizer assim. É lógico que eles vão prorrogar, provavelmente, mas é algo que a gente tem que fazer uma introspecção, e nós, que temos nossas redes sociais fortíssimas, com um poder de
de persuasão enorme, que a gente divulgue a importância da vida, a importância da preservação da vida e, acima de tudo, de fazer com que as pessoas novamente voltem a ter essa percepção do risco que elas estão correndo agora, principalmente nessa fase. Todos nós estamos esperando aí um inverno mais rigoroso do que normalmente, e isso tudo faz com que haja um aumento muito grande dessas doenças respiratórias. Por isso, esse índice de ocupação quase que recorde das UTIs e, infelizmente, esse índice de vacina de recorde negativo, que as duas coisas se batem, aumento e tal. Esses tempos atrás eu estava fazendo uma conversa, uma palestra sobre por que nós vivemos mais. É inacreditável, né? Quando eu cheguei em Jaraguá para fazer medicina, em 1984, Jaraguá tinha umas 60 mil pessoas. A expectativa de vida era 69,5, 70 para homem e 72 para mulher. Hoje, você vê assim, 82, 83, meu Deus, que novo, né? E não vai, a turma não morre mais, né? Mas isso tem tudo uma razão de ser. Por que velho não morre mais? Por causa da vacina da gripe, gente. Essa foi uma grande conquista da nossa população. Aliado, é lógico, de políticas sociais que na década de 80 e principalmente 90, com os programas, voltando ao assunto, que a senhora Zilda Arnes, uma pediatra, ajudou muito na política de renda mínima das famílias pobres do Brasil, que deu depois, na sequência, a origem à Bolsa Família. Sem essas políticas, sem a distribuição de remédios previstos pelo SUS, sem a vacinação, sem a distribuição dos coquetéis anti-AIDS dos portadores do HIV, realmente a vida seria muito mais curta e a expectativa muito menor do que é hoje em dia. Então, nós, deputados, nós temos um compromisso com a sociedade. Acima de tudo, o senhor está querendo ser prefeito de Blumenau, é candidato, assim como uma amiga minha também, né? Todos aqui nós temos objetivos e nós temos um poder muito grande de conversa com as pessoas, ocupamos as rádios, ocupamos as tribunas, jornais, enfim. Vamos fazer um esforço concentrado aí, né? Vamos dar as mãos para que isso chegue até a ponta, para que novamente o pessoal acorde e corra para a vida. É isso que, como médico, como deputado, eu tenho percebido, e percebido também do poder, muitas vezes, que nós temos e não usamos. Acho que está em nossas mãos, em nosso poder, a divulgação de uma maneira muito mais intensa, defendendo a ciência, defendendo tudo que existe para defender a vida. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Próximo inscrito para falar ainda em breves comunicações é o deputado Emerson Stein. Deputado Emerson, Vossa Excelência também tem o prazo regimental para a manifestação, prazo de até 10 minutos. Senhor presidente, mesa diretora, demais deputados presentes nesta sessão legislativa, com muito orgulho hoje temos a presença aqui dos nossos representantes do MTG, Movimento Tradicionalista Catarinense, aqui o nosso também o presidente Alexander Godinho Correia, onde na data de hoje nós vamos homenagear os campeões das modalidades de laço, seleção peão e laço, seleção prenda, que participaram do 35º Rodeio Internacional de Vacaria, representando o movimento tradicionalista gaúcho e a cultura do nosso estado de Santa Catarina. Com muita felicidade, temos aqui os nossos homens, nossos peões,
E esse rodeio, deputado Egídio, Rodeio Internacional de Vacaria, se destaca não apenas pelas competições, mas também pela diversidade de atrações culturais, deputado Napoleão. Durante este evento, os melhores competidores do Brasil e dos países vizinhos se encontram para a bonita competição de laço artística e cultural. O Estado de Santa Catarina, por meio da sua seleção dos 10 homens e 5 prendas, também participou do evento, consagrando-se campeões com essa participação. Importante destacar também que a gente, no ano de 2023, o MTG de Santa Catarina completou 50 anos de trabalho constante, buscando a perpetuação da cultura gaúcha em Santa Catarina. Todo esse trabalho, realizado pelo MTG do Estado de Santa Catarina, é construído por meio da colaboração dos associados, diretoria, coordenadorias, das comissões e dos colaboradores, que concretizam as ações necessárias para que o tradicionalismo tenha seu reconhecimento cultural no Estado de Santa Catarina. Eu quero ler aqui o nome destes peões e destas prendas, que será homenageado aqui, e desde já agradeço os 40 deputados estaduais que participaram dessa votação, dessas moções de aplauso a estes campeões. O Daniel Bornhaus Cunha, de São José, o Alexandre Mauro Dutra Nascido, de Paulo Lopes, Santa Catarina, o Rodrigo Alexandre Rocha, de Porto Belo, Santa Catarina, Gabriel Coelho Albanaz, de Santa Maria da Imperatriz, Raniele da Silva Prevê, de Florianópolis, Santa Catarina, o Matheus da Silva, de Porto Belo, Santa Catarina, tem jogadores aí, uns atletas aqui de Porto Belo, Felipe Boni Cavalheiro, também de Porto Belo, Santa Catarina, Henrique Cavalheiro Neto, de Santa Maria da Imperatriz, Gracílio Montebelli, de Santa Maria da Imperatriz, o Benício Varlin, de Palhoça, que são os peões, que foram os campeões desse MTG, onde, na participação deles, e as nossas prendas, a seleção das prendas, que faz lá culturalmente a sua dança, a Stephanie Duarte, de São José, a Natasha Ariane Delis, de Otacílio Costa, Prisciane Santana, de Florianópolis, Santa Catarina, a Ana Júlia Vivian, de Ceará, Santa Catarina, Rafaela Federsen, de Joinville, Santa Catarina. Então, os aplausos a todos vocês, nossos parabéns, vocês que levam essa cultura para nossa Santa Catarina, para todas as regiões, a nossa região ali da Costa Esmeralda, de Tijucas, do Vale do Rio Tijucas, também mantém muito forte esta tradição, e a gente fica feliz que tem essa continuidade, e que vocês estão representado muito bem Santa Catarina, neste torneio, nesse rodeio internacional de vacaria, que a gente fica muito feliz, e a gente traz aqui os nossos aplausos para vocês, nossos campeões. Que Deus abençoe a todos, continue aí mantendo a nossa tradição gaúcha, dos rodeios e também dos treinos de laços em Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente, forte abraço. Obrigado, deputado Emerson. Fica o registro e os parabéns a todos os envolvidos e citados aqui por Vossa Excelência. Passamos agora ao horário destinado aos partidos políticos. Hoje o primeiro horário é do Bloco Social Democrático, MDB-PSDB. O segundo horário do Bloco União, PSD-PTB. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. Bloco Podemos, Republicanos Novo, seguida o PP, PSOL e PL. Não havendo interessados a utilizar o horário destinado aos partidos políticos, suspendo a presente sessão até às 16 horas, quando entraremos na ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.